Olá, seja bem-vindo. Vamos falar de crescimento qualitativo e quantitativo da organização religiosa. A nova cartilha da Igreja Legal e este curso nasceram de um sonho grande. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Queremos que o nosso conteúdo seja lembrado durante muitos anos como a mola propulsora de um movimento que vai levar a administração, a contabilidade e o jurídico de igrejas no Brasil a uma prateleira mais elevada. O crescimento da igreja é uma necessidade para o avanço do reino de Deus. Mesmo que a liderança de uma igreja não nutra o desejo de ver o número de membros, filiais e pontos de pregação experimentando um crescimento numérico, ela não deve se descuidar de um crescimento qualitativo. Esta obra é para todo tipo de perfil de organização religiosa, uma vez que evitamos ao máximo tratar de teologia. Trata-se de uma obra técnica que apresenta um cardápio de práticas administrativas, contábeis e jurídicas que ajudaram entes religiosos a andar na mão da lei e tornar boas práticas em hábito, contribuindo para o avanço do reino. É perfeitamente normal que líderes de igrejas históricas divirjam de líderes de igrejas pentecostais quanto à adoção de algumas práticas. Nosso papel não é julgar nem recomendar fórmulas do bolo que não admitam adaptações. Nosso cardápio é variado. Cada igreja somente irá adaptar à sua realidade aquilo que tenha afinidade com a sua orientação bíblica. Só não podemos deixar de apontar os enquadramentos impostos pela legislação brasileira, que são os mesmos para todas as organizações religiosas. Dito isso, falemos sobre uma dessas bolas divididas: o crescimento da igreja. Uma das questões que mais causam polêmica no meio eclesiástico é o crescimento de uma igreja, que costuma ser tratado na esfera dos milagres. Mas alguns dos líderes que tiveram mais sucesso nessa empreitada não enxergam assim. A exemplo do pastor batista Rick Warren, quem vislumbra o crescimento da igreja como um milagre, prontamente aponta para os seguintes versículos: Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. O crescimento da igreja é realizado por Deus e para a honra e glória do seu reino. Nós não vamos disputar essa questão e nem polemizar. No entanto, temos de aprofundar a forma como isso ocorre. Não basta orar, pedir a Deus e aguardar. Nossos estudos de caso sugerem que o milagre se dá quando Deus capacita as lideranças para conhecer e aplicar a ética do trabalho da formiguinha em cima do conhecimento e boas práticas que se tornam hábitos. Nós não somos especialistas em teologia, mas acreditamos que a nossa percepção tem fundamento em mais 4 trechos da Bíblia. Vamos fazer um exercício de interpretação sistemática, como gostam de falar os juristas e mesmo alguns teólogos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15 e 16. Paulo explica aos Efésios que o corpo precisa estar unido e harmonioso. Não pode haver um crescimento duradouro se cada membro, líder e ator social envolvido na administração da igreja não estiver desempenhando com excelência a sua parte. Direcionados pela cabeça que é Cristo, todos devem buscar o mesmo propósito, comungar da mesma visão e perseguir os mesmos objetivos que podem ser desdobrados em metas. Mais uma passagem bíblica que versa sobre o crescimento da igreja é essa. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós
e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 e 10. O apóstolo Paulo orou para que os colossenses se tornassem preenchidos de sabedoria e entendimento espiritual, de modo a conhecer a vontade de Deus e poderem viver à semelhança de Cristo para agradá-lo e prosperar. Esse versículo bíblico, em nossa opinião, é o fundamento bíblico que mostra por que os pequenos grupos de evangelismo que acontecem na casa dos membros são uma das mais corriqueiras boas práticas de administração eclesiástica. Cada membro que cresce no entendimento da fé e adquire hábitos semelhantes ao Cristo edifica a igreja e ajuda os demais a também fazer o mesmo. A consequência inelutável é o avanço do reino. Trata-se de um crescimento qualitativo que puxa a reboque o crescimento numérico de forma natural, uma vez que se desenvolve no âmbito das relações normais das pessoas. Apontando para a conclusão, também destacamos esse versículo. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Atos dos Apóstolos 6, verso 1. E o Atos 2 registra a descida do Espírito Santo e como a igreja passou a crescer e espalhar-se até que começaram a aparecer problemas por conta de uma gestão deficiente. Pregar a palavra e ministrar ritos não era mais o bastante. Faltava definir funções, prerrogativas e responsabilidades para os gestores encarregados de resolver problemas com os quais os apóstolos não teriam condições de lidar. Esse problema das viúvas fez com que os discípulos de Cristo tivessem a ideia de criar um ministério com 7 irmãos para cuidar do que hoje chamamos de administração eclesiástica. Confira a última passagem sobre o crescimento da igreja. E os apresentaram perante os apóstolos, estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, versos 6 e 7. Para que a igreja cresça de forma ordenada e consistente, é preciso uma gestão bem feita. Sem conhecer o ambiente legal, sem controle, de forma desorganizada, a igreja pode estagnar ou mesmo perecer. Todos já ouviram a expressão de que o Brasil não é para amadores. Diante deste cenário, não dá para deixar os rumos da sua igreja ao Deus dará, como diz o dito popular. Não é isso que agrada a Deus quando estudamos o primeiro versículo apresentado em conjunto com os 4 outros. Essa visão integrada da Bíblia nos motiva a criar e divulgar nosso conteúdo para que as igrejas que entrem em contato com o nosso trabalho possam andar na mão da lei e com senso de responsabilidade e integridade. Aproveitem as oportunidades que se apresentarem para economizar, captar mais recursos, evitar riscos, tomar boas práticas, um hábito e ir mais longe avançando o reino. Quando a Bíblia diz que a igreja que agrada ao Senhor abunda em toda boa obra, não está apenas se referindo aos aspectos materiais, mas a um fluxo de abundância comum a quem tem um firme propósito e guia a sua vida com honestidade para atingir esse fim, sem se deixar desviar. É interessante que o simples desejo sincero de andar na mão da lei, ao lado do conhecimento de seus caminhos e do firme propósito de não desviar, já possibilita para as igrejas a abertura de uma poderosa espiral que é o exato oposto do círculo vicioso em que se esgueira para longe da legalidade. Esse fluxo de bonança
que nós defendemos é comum nas entidades que são geridas por pessoas que sabem a importância de agir com a altivez apregoada em 1 Tessalonicenses. Se você é uma pessoa que em tudo dá graças e que analisa todas as coisas e retém o que é bom, está no caminho certo. As boas obras frutificarão, não apenas as finanças da igreja, mas vão também abarcar uma profusão de dádivas como saúde, felicidade e paz de espírito para a liderança, diretoria, membresia e até mesmo para a comunidade. Nós queremos que a sua igreja abunde em toda boa obra. Se o objetivo não for um crescimento quantitativo, não somos nós quem iremos criticá-lo. Mas, neste caso, queremos lhe oferecer um material de qualidade para a construção de uma igreja mais madura sobre os aspectos jurídicos, contábeis e administrativos.